No próximo mês de junho, quando o mundo desembarcar no Rio de Janeiro para discutir se o instinto de preservação dos homens pode prevalecer sobre a compulsão para a destruição, os olhares vão estar especialmente voltados para o anfitrião desta nova rodada. O Brasil é a grande nação dos trópicos que lidera o debate unificador da justiça social e da proteção ambiental. Como é que você define o desenvolvimento sustentável? Como é que faz quando você tem quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo? Isso é desenvolvimento sustentável? Como é que você faz quando 40% da humanidade vive abaixo da linha da pobreza? Como é que você pensa em sustentabilidade se mais de 40% das pessoas no mundo não têm saneamento básico e assim por diante? Mas o Brasil, de certa forma, vem sinalizando ao longo dessa década para um tipo de projeto fundado em cima do tripé de conservação ambiental, justiça social e crescimento econômico, que são exatamente os princípios da Agenda 21 brasileira que você ajudou a elaborar. Esses princípios têm caminhado realmente juntos? Bom, vamos começar por justiça social. A situação brasileira melhorou. Nós diminuímos bastante a miséria absoluta, né? O número de pessoas que passam fome. Mas nós ainda temos quase 20 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. As diferenças de renda no Brasil são brutais. O Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda no mundo. O Brasil ainda é uma coisa. Então, nós estamos desmatando ainda mais de 7 mil quilômetros quadrados por ano na Amazônia. Nós estamos desmatando mais de 7 mil quilômetros quadrados por ano no Cerrado, que é 1/3 da biodiversidade brasileira. O Cerrado já perdeu mais de 50% da sua vegetação. Continuamos desmatando a Caatinga, estamos desmatando o Pantanal. O Brasil continua desmatando. Se você somar todos os biomas, nós continuamos perto de 20 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento. Qual é o modelo de desenvolvimento que o Brasil deve adotar? Me dá 3 pontos fundamentais que deveriam ser levados em consideração. A inovação científica é um fator fundamental. E essa pesquisa científica não basta ter essa pesquisa de ponta, é preciso mudar a base da educação brasileira. A educação brasileira é muito frágil. Então, como é que você pode ter uma ciência avançada com uma base tão precária, né? Então, é preciso isso e é preciso investir no conhecimento da biodiversidade. Outra questão brasileira. Por incrível que pareça, o Brasil perde mais de 17% da energia que passa pelas linhas de transmissão, por má conservação, por má qualidade. O Japão perde 1%. Né? Então, se investir nisso, o Brasil pode ganhar mais 10%. 30 mais 10 mais 10 dariam 50%. É preciso que esse crescimento seja avaliado de outras formas, quer dizer, não apenas um crescimento onde você consome recursos e com isso faz a economia aumentar. Há mais de 20 anos, a indústria automobilística dos Estados Unidos já sabia como produzir carros híbridos, quer dizer, carros que usam combustível apenas para dar a partida e depois usam energia elétrica. Mas se recusou a fabricar esses carros híbridos porque o lucro por veículo seria 15 vezes menor, porque tem que ser carros pequenos, que economizem tudo, enquanto os Estados Unidos o grande consumo é dessas super caminhonetes com super consumo de combustível. Agora, os países industrializados, com menos de 20% da população mundial, consomem 80% dos recursos do mundo, né? As 3 pessoas mais ricas do mundo, juntas, elas têm mais do que o produto bruto dos 40 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. 3 pessoas têm tanto quanto 40 países.
250 e poucas pessoas, e cada uma delas com ativos superiores a US$ 1 bilhão, juntas, elas têm mais do que da renda anual de 40% da humanidade. Desde a década de 90, que o programa da ONU para o Desenvolvimento, o PNUD, vem apontando isso. Se todos os países e todos os habitantes passassem a ter o nível de consumo de países como os Estados Unidos, a Europa ou o Japão, nós precisaríamos de mais 2 planetas. Mas o fato é que nós vamos ter que mudar. Quer dizer, não porque o que agora está na pauta, e muitos economistas já começando a dizer isso, o que não diziam antes, é que o modelo é insustentável também porque os recursos naturais são finitos. Nós já estamos consumindo 30% de recursos naturais além do que o planeta pode repor. 50% das inovações tecnológicas que existem circulando atualmente, os chineses outros tanto, ou seja, essa corrida pelas tecnologias de baixo carbono já começou. Você acha que é nessa corrida tecnológica que o Brasil deve investir nos próximos anos? Eu acho que nessa questão precisa primeiro dizer o seguinte: essas novas tecnologias, as biotecnologias, não resolvem o problema de acesso aos bens. Você continua tudo na mesma coisa, você continua nessa desigualdade entre países e entre grupos sociais. Em relação ao Brasil, o que eu acho é que falta ao Brasil uma visão estratégica de si mesmo, né? Nós somos um país continental, temos um território continental com sol o ano inteiro, podemos plantar e colher o ano inteiro, diferentemente dos países que têm inverno gelado e assim por diante. Nós temos quase 13% da água superficial do planeta. Isso é um altíssimo privilégio, porque a água é um bem escasso no mundo, cada vez mais escasso. Nós temos de 15% a 20% da biodiversidade do mundo. É outra riqueza fantástica. O Thomas Lovejoy, o grande biólogo, costuma sempre citar esse número. Hoje, só o valor de medicamentos comercializados a cada ano no mundo e que vem da biodiversidade vegetal, que vem de plantas, chega a 250 bilhões de dólares. O Brasil não participa em nada disso aí. Não tem nenhum produto que ele patenteia e que vende no mercado como medicamento e que tenha valor. Nós temos também uma matriz energética que pode ser limpa e renovável. Nós temos hidroeletricidade, que tem um pouquinho de emissão, mas é muito menos do que essas outras formas. Nós temos as energias derivadas das biomassas, energia da cana, da canola, da etanol, soja, do pinhão manso, de todas essas aí. Nós temos energia eólica, nós temos um litoral imenso com uma enorme possibilidade. Nós temos uma possibilidade gigantesca em matéria de energia solar. Há um estudo que mostra o seguinte: se você ocupar 1/4 da área que é ocupada hoje pelo reservatório da hidrelétrica de Itaipu, se você ocupar 1/4 dessa área com painéis solares, você gera tanta energia quanto a hidrelétrica de Itaipu, né? E você ainda tem... É uma tecnologia muito mais cara ainda, na verdade? Depende dos custos que você contabilize também, né? Você ainda tem energia de marés, energia geotérmica. Então, quer dizer, um país que tem tudo isso é o sonho, e principalmente o sonho de futuro. O Brasil hoje tem produtos que ele exporta, seja nessa área de commodities alimentares, seja na área de minérios, há produtos que o Brasil exporta hoje a preços inferiores aos da época da Grande Depressão da década de 1930. Desde a década de 90 também, o mesmo PNUD vem dizendo o seguinte:
os países industrializados transferem para os outros países de onde eles importam os custos sociais e ambientais da extração de recursos naturais e processamento. E por causa disso, e também porque os países industrializados, eles dominam os mecanismos de mercado, eles, por exemplo, tem um cartel de 6 empresas que domina de 60% a 70% do comércio mundial de alimentos. Ela é quem diz quanto custa, quanto vale, e não é o país que produz que diz isso, né? Além disso, esses produtos todos passam por um mercado financeiro. Por exemplo, a soja brasileira, há lotes da soja brasileira que antes de chegar ao mercado já passaram por 40 mãos diferentes, antes mesmo de serem colhidos, às vezes antes de serem plantados, porque tem um mercado financeiro em torno disso que vai ditar os preços. Com isso aí, o Brasil exporta cada vez mais, tem que exportar cada vez mais, a exportação brasileira aumenta, todo ano ela aumenta, mas a participação do Brasil no bolo mundial não muda. O Brasil, em 1985, o Brasil tinha 1,5% do comércio mundial, 1,5% do comércio mundial. Hoje tem menos de 1,2%, embora tenha multiplicado a sua exportação, porque ele não consegue, ele não domina os preços. Quem domina os preços são os mercados compradores e os mercados financeiros.